8h30, os mestres ascensionados já estão aí, nos acompanhando, para que a gente possa ter uma noite maravilhosa, refletir sobre os temas, né, que são colocados para que a gente possa ter uma vida alegre e edificante. E nós estamos aqui, então, continuando com o nosso livro do nosso amigo Joel Goldsmith, né, que é A Arte de Curar pelo Espírito. E hoje nós vamos entrar no capítulo que ele fala a linguagem da cura pelo Espírito. E ele chama atenção num ponto muito interessante, que é a inteligência e o corpo. Muitas vezes é uma que nós não nos atemos, né? Que quando foi nos colocado esse corpo, foi nos disponibilizado para nós estarmos nesse planeta, esse corpo ele é inteligente, esse corpo ele é divino, esse corpo veio para que a gente tenha condições, né, de galgar por esse planeta, nessa nossa caminhada para a expansão da nossa consciência. E o homem, vamos chamar assim, né? Ele não tem ainda esse entendimento. Então, ele acha que ele é o dono do corpo. Então, ele faz certas posturas, né, que acabam prejudicando o corpo. E ele mostra isso de uma maneira muito simples. Imaginou se a gente tivesse que comandar a nossa respiração? Se a gente respirasse sobre o nosso comando, agora eu respiro, agora eu não respiro, agora eu respiro, agora eu não respiro, com certeza nós ficaríamos loucos e não chegaríamos nem a 5 dias de vida. Se nós começasse a comandar, né, a nossa alimentação, agora eu faço a digestão, não faço a digestão, eu vou ingerir esse alimento, não vou ingerir esse alimento, agora isso eu posso, isso eu não posso. O homem não teria essa condição. E o corpo foi feito com uma sabedoria divina. O corpo foi feito para dar toda essa condição ao homem de estar nesse planeta. Então, se ele tem essa sabedoria divina, o corpo, ele é um canal. E por ser esse canal, né, divinamente estruturado, para que o homem tivesse condições de galgar por esse mundo aqui, né, ele também tem a paz de espírito, ele também tem a alegria, ele também tem a prosperidade, ele é completo. Então, nós não precisamos buscar a prosperidade, nós não precisamos buscar a alegria, nós não precisamos buscar riqueza, nós não precisamos buscar posição social. Isso já está tudo dentro de nós. Tudo que nos foi permitido já está dentro de nós. O que nos cabe é deixar que isso se manifeste. E nós ficamos interferindo na nossa vida. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu vou ser assim. A gente vem de uma cultura, né, muito, muito dura. E essa cultura, ela não foi criada com essa divina sabedoria. Essa cultura foi aquela história do ego, né? O ego, sem estar espiritualizado, ele criou uma cultura para se defender. E começou, então, a tirar essa possibilidade do divino se manifestar. Então, ele começou a endurecer, né, as nossas energias. Por isso a importância, como nós falamos na live anterior, do ego, né, estar junto com o espírito. Os dois têm que andar junto para que o divino possa se manifestar. Se nós não temos saúde, alguma coisa errada está acontecendo. O que a gente faz? O que a cultura diz? Vai lá e compra remédio.
vai no médico, o médico vai perguntar para você o que você tem e vai te dar remédio. Nós vamos tomar o remédio e daqui a pouco nós estamos mais doentes. Então, aquele remédio que a gente tomava de 100 gramas, ele passa a ser 200. E com o tempo vai ser 300. E com o tempo você vai trocar de remédio porque aquele remédio já não está mais fazendo efeito. E se nós começarmos a respirar, e se nós começarmos a entender que a doença simplesmente é o homem se limitando na sua caminhada por esse planeta. Toda vez que a necessidade aparece, nós estamos o quê? Impedindo que o divino se manifeste em nós. Toda vez que uma doença se manifesta, alguma coisa está acontecendo e com certeza nós estamos impedindo que a energia, né, cósmica ou divina ou da sabedoria, o nome que queiram dar, está deixando de se manifestar. Então, ele coloca aqui, desse capítulo, né, exatamente isso, a inteligência e o corpo. O corpo, ele é inteligente. Nós, nosso ego, né, que não é espiritualizado, não, como nós comentamos na live passada, ele não tem esse conjunto, né, com a espiritualidade, ele vai passando dos limites. É como se um carro que ele tenha a velocidade de 50 por hora, e você chega aos 50 e você quer andar com eles aos 70 por hora. Aí você consegue aos 70, então daqui a pouco você vai querer andar com o carro a 100 por hora. Você vai quebrar o carro a qualquer momento. Você vai danificar as peças do carro porque ele está acima do limite que para ele foi dado. E assim é o homem. Então, nessa livro que o Algoritmite ele nos traz, né, ele fala a cura pelo espírito. Você quer ser curado? Respira. E permita que a sua essência se manifeste em você. Você quer ter prosperidade? Respira. E permita que o divino que há em você se manifeste em você. Ah, minha família está toda confusa, é uma bagunça. Ué, respira. E permita que o seu divino ajude a harmonizar a sua família. Se você for querer harmonizar, você não vai harmonizar. Você pode até criar mais confusão. Se você se silenciar e pedir para que o seu divino se manifeste naquele momento, você vai ver que tudo de uma hora para outra vai se harmonizar. Ninguém vai entender o que vai estar acontecendo. Essa experiência eu já fiz. É muito interessante. A confusão está armada, você fica quieto num canto, sem se manifestar, só pedindo ao divino que derrame harmonia naquele local. É impressionante o resultado. As pessoas param, seguem os seus caminhos, porque elas não entendem o que está acontecendo, simplesmente deixam de se manifestar desarmoniosamente. Então, muitas vezes, vocês veem algumas pessoas que chegam no local e as pessoas falam, nossa, o que aconteceu? Aqui está tudo harmonioso, nossa, e muitas vezes, o que ele está ali? Só com o seu espírito. Então, o Joel Goldsmith, ele coloca a cura pelo espírito. Você quer ser curado? Respira. Respira, simplesmente respira. Deixa que o seu corpo se manifeste. Você está precisando de dinheiro?
Respira, respira, vai aparecer o momento certo, vai aparecer a pessoa certa, vai aparecer o negócio certo, porque isso está dentro de você. Se isso é do seu direito divino, é seu. Ninguém vai tirar isso de você. Você deixa de receber porque você está é, desincronizado com você. Então, é, o que ele nos traz? A inteligência. Seja inteligente. Deixe que o espírito seu se manifeste na sua vida. Você já veio com tudo pronto. Quando nós já somos escolhidos para esse planeta, eu já falei muitas vezes, todo mundo tem o seu destino. Se nós estamos hoje aqui reunidos, porque isso já estava pré-estabelecido no nosso destino. Só que, de repente, nós nos vemos numa situação, mas hoje eu estou cansado, então hoje eu não vou poder estar com ele, hoje, fica aquele justificômetro e a pessoa perde a oportunidade de estar recebendo essa energia maravilhosa que eles transmitem. A gente só é canal, a gente não gera felicidade, a gente não gera energia, a gente, humano, não gera nada disso. Nós somos canais. Eles têm essa condição, nós não temos, por isso que criam-se essas confusões. Toda vez que o homem quer tomar as vezes do divino, ele só cria confusão. Então, o Joel Goldsmith, ele fala, você quer ser curado? Você já tem tudo dentro de você, é só você permitir. Você quer ter prosperidade? Você quer que o seu negócio prospere? Já está tudo dentro de você, é só você permitir. Enquanto você não permitir, não vai acontecer. Eu sempre coloco aqui aquela questão que Jesus colocou, né? Você quer ser curado? Você tem que querer ser curado. Por quê? Você tem que permitir que a energia que já está dentro de você se manifeste. Aí as pessoas falam assim, nossa, aquele pessoal é alegre, aquele pessoal tem dinheiro, aquele pessoal é próspero. Ué, e por que você também não pode ser? É só você se permitir. Em vez de olhar os outros, olhe você, né? Por que que nós temos que sempre ser as pessoas prejudicadas? Isso é cultura. Porque eu tenho que, para ser feliz, eu tenho que ir até a igreja, eu tenho que rezar, eu tenho que comungar, eu tenho que falar com o padre, eu tenho que dar. Sempre assim. Sempre eu tenho que fazer alguma coisa. Não que você não deva fazer, mas você já é feliz. Então, quando você for lá, leve a sua felicidade. Esse é a sua maior dádiva. Essa é a sua maior doação, a sua felicidade, porque você vai ajudar muitas pessoas que também estão lá. Então, nós temos que deixar de ser pedintes, né? E ser pessoas que manifestam a alegria de viver. Porque vocês vão estar ajudando a humanidade além de se ajudar. Então, o Joel Goldsmith, ele vem e fala, olha, quando você sentir alguma coisa, isso é um aviso. Não é Jesus castigando você. Não é o tempo castigando você. Não é porque você tem que ser penalizada. Não é por causa disso, daquilo. Não, isso é um aviso que você tem que refletir sobre o que você está fazendo. Eu conversava com a Cris, agora há pouco, sobre os ciclos da vida, né? E, de repente, essas coisas acontecem para avisar você, olha, o ciclo aqui acabou. Você tem que começar um novo ciclo, você precisa se permitir a começar um novo ciclo na sua vida. Porque faz parte você ter esses ciclos.
É interessante, a gente muda de cidade, né? Ou muda de casa, e de repente o vizinho do lado é a pessoa que você precisava para realizar um negócio, a pessoa que precisava te dar aquele apoio que você acha que isso foi acidentalmente? Ou foi o seu destino que te levou até ele? Ah, esse emprego que eu estou trabalhando agora, então, putz, eu saí, eu vou estar arrumando outro emprego, encontro. Então, isso está acontecendo porque é o seu destino. São ciclos. E a gente tem que entender isso. Parar de ficar achando que o mundo está errado. Muitas vezes eu conheço as pessoas, elas se separam e cria aquela confusão, tudo. Eu falo assim, gente, é a possibilidade de vocês começarem um novo ciclo. Nada é o acaso. Nada é o acaso. Então, aproveite essa oportunidade para você conhecer outros mundos, para você conhecer outras pessoas, para você conhecer outros ritmos de vida. Muitas vezes, os nossos relacionamentos são bons, mas eles acabam nos limitando. Nós acabamos ficando sem ter a possibilidade de conhecer novos mundos. Então vem a separação. Aí todo mundo, aquela confusão tal, olha, agradeça que você vai conhecer outros mundos, você vai conhecer outras pessoas. Isso faz parte do aprendizado. Mudei de cidade, poxa, aquela cidade que era linda, maravilhosa, que eu gostava, tal, não sei o quê, mas você está indo para outro ciclo, você está indo para conhecer outras pessoas. Troquei de carro, meu carro, que ele gostava, então estou dentro do carro. É o outro ciclo que está se começando. Então, se nós entendemos isso, nós vamos deixando com que a energia divina flua harmoniosamente em nós e tenhamos uma vida próspera e edificante. Então, a inteligência divina está em nós. Nós não somos esse corpo orgânico e quando formos embora, ele vai ficar, porque ele foi feito exclusivamente para nós estarmos nesse planeta. Nós vamos embora? Ué, ele segue o rumo dele. A gente nasce, tem todo o processo de nascer, isso é uma inteligência. Tem todo um processo de nascimento, nós 9 meses no olha, gente, se vocês pararem para refletir, o ser humano por si só, ele já tentou fazer isso quimicamente, cientificamente, isso é uma ciência, mas o ser humano, o homem, acha que é o dono da verdade e vai tentando. Então, o Joel Goldsmith, ele chama atenção porque a partir do momento que nós reconhecemos o divino dentro de nós, essa sabedoria dentro de nós permitimos que ele se manifeste em nós e tenhamos uma vida próspera e edificante. Se você quer ajudar as pessoas, respira, se aquete e pense nessa pessoa que ela é feliz, harmonioso, próspero. É a maneira de você ajudar essa pessoa. Você lá querer convencer essa pessoa que ela tem que mudar, que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo, tal, você não vai conseguir o seu objetivo, porque você está falando com o ego dele, você não está falando com o espírito dele. Você quer falar com o espírito dele? Reze por ele. Silenciosamente. Vocês vão se surpreender como as coisas mudam. Mas Joel Goldsmith, ele coloca que se o corpo está divinamente energizado, por que não
aproveitarmos. Depende de nós. Então, quando ele coloca aqui a inteligência do corpo, vamos parar, respirar, está tudo já dentro de nós. Para a gente conviver nesse mundo, esses aspectos externos têm que existir, porque faz parte desse planeta. As cidades fazem parte desse planeta, as casas fazem parte desse planeta. Então, para você estar nesse planeta, tem todas essas condições, mas você não é essas condições. Você é um divino que veio aqui para expandir a sua consciência e ajudar o planeta. Muitos estão aqui ajudando o planeta, trazendo essa energia maravilhosa. Então, Joel Goldsmith, quando ele coloca aqui, o verdadeiro uso do corpo consiste em que o ponhamos a serviço de Deus e o deixemos guiar e controlar por ele. Então, o verdadeiro uso do corpo consiste em que o ponhamos a serviço de Deus e o deixemos guiar e controlar por ele. Então, quando o seu corpo se manifestar, ele está te chamando a atenção. Não adianta só tomar remédio. Não adianta só ir no médico. Tudo bem, vai com paciência, né? Ele já está doendo. Mas está te chamando a atenção. O que você está fazendo para ele doer? Ele não veio aqui para doer, o corpo não foi feito para ter doença. Ele está tendo doença porque nós infectamos o nosso corpo com os nossos pensamentos desarmoniosos. O nosso medo, a nossa inveja, a nossa arrogância, o nosso temor. Você sabe com quem você está falando? Então temos que parar, respirar, entender que isso não leva a nada. Simplesmente são coisas humanas. E nós somos o divino, que estamos aqui expandindo a nossa consciência, a nossa energia. E quanto mais expandirmos, mais vamos ajudar essas pessoas que precisam despertar para que a humanidade tenha uma vida próspera e edificante. E isso leva àquele estado de leveza. Quando você começar a entender isso, você vai ver que seu corpo vai começar a ficar leve, tranquilo. Ele vai deixar de ser um peso. Ele vai deixar de ser referência. Na hora que você vê aquele atleta lá, ele está no corpo dele. Por que eu tenho que ter um corpo igual ao do atleta? Ah, então agora eu vou virar atleta porque o corpo dele é mais bonito do que o meu. Para tudo. Eu não sou atleta. O corpo que está instalado em mim é o corpo que eu tenho que estar nesse planeta. E tudo que me for disponibilizado, seja ele de que forma for, é o que eu preciso para estar aqui. Então, nós temos que parar de se espelhar nos outros e reconhecer quem nós somos. Porque se você não tem a energia que aquela pessoa tem, você vai danificar o seu corpo. Porque você vai fazer uma coisa que você não veio fazer. Então, cada um tem a sua caminhada. As peregrinações, meditações, as promessas, né? É o que eles falam, né? Você vai fazer uma peregrinação. Para buscar o quê? Se já está tudo dentro de você. Eles chamam atenção. Então, as pessoas se iludem, né? Que vão fazer essa peregrinação, imaginando que desta forma ele vai encontrar o divino para a sua vida. Não que você não possa fazer, não que você não possa estar lá, mas se você for com essa intenção de expandir a sua consciência, é o que ele fala. Você vai machucar o seu corpo, porque você não veio para isso, você não veio para fazer essas peregrinações, porque se você
viesse, naturalmente você estaria fazendo, e não com essa intenção de encontrar Deus. Quando você for com uma intenção, alguma coisa está errada, porque você já tem o divino dentro de você. Isso naturalmente acontece. Quando você programa uma viagem, tudo acontece naturalmente. Aparece o lugar certo, mas tudo vai fluindo naturalmente, porque a viagem foi feita para você fazer. Quando você começa a buscar artifícios para fazer a viagem, você para, respira, que alguma coisa está errada. Porque talvez não fosse nem para você estar fazendo essa viagem. Mas quando tudo flui, as pessoas certas, o lugar certo, o momento certo, então é para você fazer essa viagem. O que o Joel Goldsmith fala, a gente precisa começar a sentir o divino dentro de nós. Quando nós começamos a sentir o divino dentro de nós, todas as nossas possibilidades aparecem. E se nosso, como a gente falava, o plano de voo diz que a gente vai viajar, nós vamos viajar. Se o nosso plano de voo dizer que nós vamos ser prósperos e edificantes, nós vamos ser. É o nosso plano de voo. Isso já está no nosso destino. Agora, quando nós estamos forçando a isso, alguma coisa vai dar errado lá na frente, porque isso não é seu. É isso, essa reflexão que nós temos que fazer. Se nós buscarmos desde quando nós começamos a viver nesse mundo, quantas coisas aconteceram, quantos encontros, quantos desencontros, quantas alegrias, quantas tristezas, estavam tudo dentro do nosso destino. É muito interessante a gente fazer essa reflexão, para a gente valorizar o dia de hoje. O que interessa é o hoje. O que passou, passou. Se eu acertei, acertei. Se eu não acertei, paciência. Mas o que interessa é o dia de hoje. Hoje é o que me interessa. As experiências, valeu? Mas eu estou vivendo o hoje. Hoje eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se nós não valorizamos o hoje, amanhã nós vamos ficar vivendo o passado. Não, temos que viver o hoje, valorizar o hoje. Hoje é o nosso dia. Se erramos, acertamos, paciência. Mas hoje nós temos que viver. E Joel Goldsmith, ele coloca isso. Não há nenhum caminho capaz de promover, por meio de pensamentos ou preocupações, o processo de alimentação, digestão ou eliminação. A mente não nos foi dada para esse fim. É o que ele fala aqui. Então, a digestão acontece naturalmente, a, a mente, você não fica interferindo no corpo, dizendo você agora vai fazer isso, você vai fazer. Não, isso já está dentro de nós. Todo esse processo de alimentação, digestão, de eliminação, já está dentro de nós, você não precisa mexer com isso. Isso vai acontecer naturalmente. Então, ele faz esse comparativo. E o divino também está dentro de você, também trabalhando com você. Você não precisa, é só se permitir ser feliz. Quanto mais nós nos demos o direito a ser feliz, mais o divino vai nos dar aquilo que de direito é nosso, que é a felicidade. E ele chama atenção aqui, não é você que domina o seu corpo. Não é você. Também não é você que domina a sua espiritualidade. A sua espiritualidade, ela se manifesta em você naturalmente. Toda vez que nós pensamos que nós somos buscando Deus, e quando eu busco a Deus, Ele vai acertar a nossa espiritualidade, sinto informá-los, Ele não vai fazer isso, porque você já está tudo dentro de você, a sua espiritualidade. Ele não precisa, por isso que não acontece o que a gente quer. A gente fica pedindo, né? E não há necessidade.
Nós temos que querer ser felizes. Como diria o nosso amigo lá, você quer ser feliz? Você quer ser curado? Você tem que se permitir. Senão, quando a dor se manifestar, muitas vezes é o seu corpo que está se manifestando em busca da sua inteligência para amenizar esse incômodo. E nesse momento é que buscamos a nossa religiosidade para nos mostrar os caminhos a serem tomados. Exatamente o que ele fala. O corpo está doendo? Opa, o que está de errado? Aí nós vamos buscar a nossa religião, a nossa religação. Então, antes que a gente deixe o corpo doer, vamos deixar que o divino se manifeste em nós. É mais interessante. Vamos ver o que o Espiritismo ele nos ensina referente a isso. O Espiritismo ensina que a verdadeira proteção contra energias negativas, porque os nossos pensamentos, a partir do momento que se perdem, né, as nossas emoções, viram energias negativas. Né? Não vem de amuletos, rituais ou barreiras físicas, mas sim da reforma íntima, da elevação moral e da vigilância dos pensamentos. Então, o Espiritismo ensina que a verdadeira proteção contra as energias negativas não vem de amuletos, rituais ou barreiras físicas, mas sim da reforma íntima, da elevação moral e da vigilância dos pensamentos. O budismo não aborda energias negativas como forças místicas externas, mas sim como estados mentais tóxicos, como raiva, apego, ignorância, que é chamado por eles de karma. Então, a partir do momento que eu permito que o meu divino se manifeste, ele não vai se identificar com essas energias desarmoniosas. Se ele não se identificar com essas energias desarmoniosas, o nosso corpo vai ser um corpo saudável, edificante, porque ele é assim. O seu corpo é saudável, ele foi feito assim, ele foi estruturado assim. Se ele foi estruturado assim, o divino que está em mim permite que ele assim se manifeste. Mas eu tenho que me permitir. Muitas vezes o nosso orgulho, né, nos impede de sermos felizes. O famoso você sabe com quem você está falando, esse é o mais obstáculo, o maior obstáculo do homem. Você sabe com quem você está falando? Então, o budismo não aborda energias negativas como forças místicas externas, mas sim como estados mentais tóxicos, como raiva, apego, a ignorância e karma. Já o cristianismo não utiliza o conceito de energias também negativas do esoterismo, mas ensina a proteger-se das influências do mal e da escuridão. Nós tivemos uma live que nós falamos daquelas plantas que nós colocamos nas nossas casas, né? Aqueles baguá, que é chamado, né? E é para proteger das energias negativas. A gente não tem condições mentais, emocionais, para dizer aqui, ninguém vai me aborrecer, ninguém vai me fazer isso, eu sou perfeito, ninguém vai me... está muito enganado, porque as energias negativas, vamos chamar assim, elas vão atuar em você, porque está no planeta essas energias, e elas vão atuar em você, se você quiser ou não. Mas quando atuar, você pode interromper sim esse processo, mas dizer que você não vai ter essas energias emanando em você, isso não existe. Elas vão vir, elas vão acontecer, elas vão se manifestar. Numa conversa, num bate-papo,
Quando você vê, você já está falando mal do outro, você nem sabe de que assunto é, mas você já está envolvido, já está lá fofocando e não sei o quê. Um amigo falava assim, uma coisa mais gostosa do mundo é falar mal dos outros. E você quer me tirar isso aqui? Ah, não, isso aqui é uma delícia falar mal dos outros. Aí eu brinquei com ele, eu falei, se você está falando mal dos outros, eles também estão falando de você. Ah, tá tudo bem, então eu falo mal deles, eles falam mal de mim, fica todo mundo amigo. E assim é o ser humano, né? Então, essa é a característica humana, né? De ter essa energia negativa, assim chamada, né? Se manifestando dentro dele. E depois tem que limpar. E aí é o trabalho. Mas há escolhas, né? Eu sempre falo, a gente vive de escolhas. Os evangélicos dizem que a proteção contra o mal não é feita através de simpatias e limpeza. Isso são linhas, né, de pensamento. Ou limpeza de ambientes, mas por meio da fé, oração e a conduta moral. Olha, gente, a conduta moral, ela é imprescindível para quem quer ser feliz. A conduta moral, ela é a base de toda a divindade. A pessoa muitas vezes não tem recursos financeiros, não tem cultura, não tem o mundo acadêmico, não tem família, seja lá o que for. Mas a conduta moral é imprescindível. A conduta moral é que nos brinda dessas energias desarmoniosas. Então, não, a gente brinca aqui muitas vezes, né, de posturas, né, que o ser humano tem de vida, mas respira e pensa bem o que está se fazendo. Porque o que você está fazendo, você está escrevendo na sua história. Você está fazendo a sua história. E ora, a sua história é gravada no seu currículo. E depois você vai ter que dar conta desse seu currículo. Então, a conduta moral é imprescindível para que você seja uma pessoa próspera e edificante em todos os sentidos. Porque se você não tiver uma conduta moral, lá na frente você vai ter problema. Você pode ter agora resolvido a sua questão, mas lá na frente você vai ter que resolver esse problema. Eu tenho uma amiga querida desse mundo espiritual, ela até é minha orientadora, e ela fala muito claro: aqui se faz, aqui se paga. Isso é a lei cósmica. Você não vai levar isso de volta para o universo, porque essa energia o universo não aceita. Então você vai ter que dar conta disso aqui. Aqui você faz, aqui você paga. Preste bem atenção nisso. Então, vamos ser felizes, vamos procurar ser uma pessoa edificante, alegres. Vai vir esses pensamentos, talvez a gente tenha um certo descuido entre nele, mas respira, respira, entenda, guarde isso. Aqui se faz, aqui se paga. Isso é uma lei cósmica, é a única verdade verdadeira de todo esse universo. Aqui se faz, aqui você paga. Então, os evangélicos, a proteção contra o mal não é feita através de simpatias ou limpeza de ambientes, mas por meio da fé, oração e conduta moral. E vamos aqui então para a afirmação. Sempre damos uma afirmação para que a gente possa interromper esses processos, né, dessas energias desarmoniosas. E essa afirmação de hoje Deus em nós é poderoso para purificar
todo o nosso organismo. Quando vocês sentirem um, um desequilíbrio emocional, quando vocês sentirem um ambiente pesado, quando vocês sentirem que alguma coisa não está fluindo, ou o negócio não está dando certo, ou não estou conseguindo isso ou aquilo, faça essa afirmação. Deus em nós é poderoso para purificar todo o nosso organismo. Isso é uma limpeza do nosso organismo. Mas você tem que querer, você tem que pedir que essas energias sejam limpadas de você, sejam dissolvidas de você. E a oração, né? É uma oração boa também, se vocês quiserem, para quem gosta de orar, é a nossa oração de São Jorge. Essa é boa. Só vou ler um trecho aqui, que ela é grande, mas é muito boa para tirar essas curvas de rio, como a gente fala, né? Do nosso caminho. Eu li um trecho, acho que a Cris me passou, é o rio, quando ele passa, né? Encontra uma pedra, ele não fica tentando tirar a pedra do lugar, ele passa do lado. E o problema do ser humano é que ele fica tentando tirar a pedra do lugar. E o tempo que ele está perdendo, tentando tirar a pedra não vai sair, né? Ele está gastando a sua energia. Então, vamos fazer igual o rio, né? Vamos fluir os nossos caminhos e deixar essas pedras por onde elas têm que ficar. Não é problema nosso que elas estão lá. Mas também não é problema nosso ter que tirá-las de lá, né? A vida é para ser feliz. Então, São Jorge, na sua simplicidade, né? Ele fala assim: eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Fazer mal. Quando vocês estiverem em uma situação que vocês não estão entendendo o que está acontecendo, chama São Jorge. Ô, São Jorge, vem cá, vamos dar um pulinho aqui para a gente trocar uma ideia aqui, que a situação não está muito confortável. E você tem a ideia, São Jorge adora, ele fica louquinho para alguém chamar ele e falar, deixa comigo que eu dou um jeito nesse. Nossa, ele fica procurando serviço. Então, a hora que vocês darem serviço para ele, você vai ver que ele vai chegar junto, chega junto. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Então, meus amigos, meus queridos, vamos parar para refletir a importância que esse corpo que não foi dado, o quanto ele pode nos ajudar nessa caminhada. E por que nós estamos nesse corpo? Então, esse corpo não foi para que a gente alcançasse, né, organicamente os nossos objetivos. Não, esse corpo foi nos dado para que a inteligência divina pudesse se manifestar. Esse corpo é um canal. O carro foi dado para você se locomover, não foi para você morar dentro do carro. Então, vamos refletir sobre isso essa semana e vamos permitir que o divino, a inteligência divina, se manifeste em nós e nos traga toda a prosperidade que assim nos é dada e por direito divino. Tá bom? Eu espero ter trazido para vocês, né, esse capítulo da linguagem da cura pelo espírito do Joel Goldsmith. Tá bom? E vamos aqui, então, para o nosso momento lúdico, que é a nossa querida Lúcia. Se ela quiser se manifestar, está aberto aqui o canal para ela aqui, ela que abre o nosso, como é que é a nossa sala de bate-papo,
Olha que chique, essa sala de bate-papo. Eu acho engraçado falar isso, mas assim, se fosse para. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse tema, assim, eu ficaria a noite toda até falando, que eu achei muito bom e até a respeito dessa mudança, igual você falou, de mudar de cidade, de, sobre as doenças, né? De a gente, eu acho assim que minha mãe falava muito assim, quem procura acha. Então, eu nessa questão aí eu penso muito nas doenças, né? Muita gente vira para mim e fala assim, você tem que ir no médico, fazer um check-up e tal, mas para quê? Eu não estou sentindo nada. Por que eu vou? Eu não vou, não. Então, assim, tem isso, tem outras coisas também, né? Quando eu mudei de cidade, né? Que a gente veio de Sete Lagoas para cá, eu amo Sete Lagoas, mas eu não quero voltar para lá mais. E, sim, tem muitos amigos e tudo, mas eu não entendo por que isso. Eu quero ficar aqui, em Montes Claros, eu não quero voltar para lá, não. E muita gente me pergunta isso, mas eu não sei por quê. E outras coisas também, né? E é isso, eu gostei demais desse tema e achei assim, interessante muitas coisas, mas não vai dar para falar tudo aqui, né? Então eu vou deixar. Quem quiser falar aí, fala. Mas foi muito bom, achei. Tá Muito bom, interessante. tá ótimo, tranquilo. Vamos ver a nossa Paulinha aí, que sempre se inspira nesses nossos encontros aqui. Vamos ver o que É ela... verdade. Você sabe que tem uma semana assim que eu estou refletindo sobre essas coisas, sabia? Por coincidência. E aí, sobre a moral, né? E aí, hoje, antes de eu vir para cá, eu estava na minha aula na academia, meu professor estava falando, né? Porque eu sou daquela que quero tirar a pedra do rio, né? Do lugar. Aí ele estava falando que não, aconselhando lá, daí eu falei, mas sabe o que que é? É quando eu fizer isso, né, deixar para lá, eu não quero ter do que me arrepender, entendeu? Eu quero ir até onde ir, tentar, para depois eu saber que eu não vou me arrepender, entendeu? Que aí eu acho que entra um pouco da minha moral também, e também da teimosia, sei lá, né? Mas eu acho isso, né? Que a moral, ela pega muito, né? Às vezes, muita coisa que eu me dou mal, eu acho que é porque a minha moral pega muito. Eu não quero fazer uma coisa que não é para ser, sabe? Assim, no meu entendimento, entendeu? Deu para entender um pouco? Eu E vejo bem, quando você já para e começa a refletir, já é um grande passo, sabe? Quando você já começa a pensar nisso, é um grande passo. Você já está se refletindo nessa questão da moral, quando a pessoa já para e começa a refletir, já é um grande passo. É, parabéns, parabéns. Sabe, se a vida fosse fácil, né, ela perderia a graça. Mas não, você fica 9 meses para nascer, aí você nasce, você vai lá, tem todos os brinquedos que você quer, tem a mãe que você adora, o pai maravilhoso. Aí você vai ter vai viajar, vai passear, vai não sei o quê, tudo vai para a Disney, tudo lindo. Que graça a vida teria? Nenhuma. A vida tem sentido quando você começa a ter os seus desafios. Tem um jogo de tênis que está acontecendo, né? E tem um rapaz novo, o João, aí, que está aparecendo, e perguntaram na entrevista dele, falou, então, como é que você se sentiu, ganhou a partida, tal? Ele falou, não, eu só queria jogar. Eu não estou atrás de resultado, eu só quero jogar. Então, a partir do momento que nós
enxergarmos isso, eu só quero viver. Eu só quero ter a possibilidade de viver. É, é, se as conquistas vierem, ótimo. Mas se houver as derrotas, ué, eu vou aprender. A gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias. E ele deu uma entrevista muito interessante, repercutiu aí pelas redes, quando ele falou isso. Não, eu só queria jogar. Eu não, e se eu ganhei, ótimo, mas eu só queria jogar. A partir do momento que nós conseguimos essa conscientização da nossa vida, eu só quero viver. A vida vai me dar as condições para eu viver. A vida que vai dar. Se eu começar a querer a, a ter um objetivo e não alcançar esse objetivo, eu vou me frustrar. Então, não, eu quero viver. Nossa, foi uma. E o menino só tem 19 anos. Então você fala assim, nossa, que lição de vida. Então, vamos, aprenda a viver. Simplesmente isso. E o que vier pela frente, vamos lá administrar. Com certeza, o divino que há em nós dará as condições para a gente enfrentar. Nossa querida Cris está aí silenciosa, pensativa, a avó do ano. A água não teria um som tão bonito se não fossem as pedras no caminho. Ah, tá vendo? Ah. Essa é a sabedoria. Ó. Eu Também não precisa ter, vou ficar aqui com minhas que não são também poucas. Então, também concordo, não precisa ser tanta pedrinha, né? Pode ser, né? Deus Querida mandou pedrinha Iracema. demais no caminho, mas vida que segue. Querida Iracema, desejamos todos a você aqui uma noite maravilhosa, tá? E que você mantenha esse seu sorriso lindo, que é o que nos anima aqui na nossa caminhada, tá bom? Fique em paz aí, tá? Gente, fique em paz todo mundo e até a próxima, assim, se eles desejarem, tá? Vão com Deus. Tá, Até a meninas, próxima. boa semana. Tchau. Todos nós. Tchau.